ela ainda, deixa eu ver, tá vendo? Ela ainda apresenta esse contorno. Essa segunda paciente aqui, paciente de 45 anos, por exemplo, ela já apresenta flacidez. Falar sobre o Sculptra ácido polilático para vocês. Eu fiz um post recentemente aqui na minha página, aqui no Instagram, no Facebook também, falando um pouquinho sobre a atuação do Sculptra para flacidez, né? Então, assim, eu recebi por mensagem várias perguntas e uma delas que me chamou muita atenção é como, né? Porque a maioria das pacientes ela vai ter essa dúvida, como ele vai promover esse efeito tensor, né? Ele vai estimular o colágeno. Então, pra gente entender como o Sculptra, ele é um bioestimulador de colágeno, a gente precisa entender sobre o mecanismo de ação do Sculptra. A gente precisa entender como ele vai agir, como ele vai desencadear uma determinada resposta para estimular o colágeno na nossa pele. Até porque a gente sabe que o estímulo de colágeno, ele dá-se através de uma lesão, né? Então, a gente precisa que ocorra uma lesão, precisa que ocorra um processo inflamatório e assim a gente vai estimular determinadas células que, consequentemente, vai estimular colágeno. Então, eu vou fazer uma breve revisão aqui para vocês do mecanismo de ação, mas antes, vocês precisam saber que o Sculptra, ele não atua somente para flacidez facial, ele atua também para flacidez corporal, para celulite, ele promove um volume local. Essa questão do volume, a gente tem que levar em consideração que existe preenchedores faciais. Então, assim, a gente tem que saber distinguir, nós profissionais devemos saber distinguir quando o paciente ele precisa de um preenchimento e quando ele precisa de um Sculptra para estimular colágeno e assim vai uniformizar a pele dele, causando um efeito de volume. Então, assim, a gente como profissional, a gente se especializa, a gente estuda para saber distinguir isso daí. Porque não é que eu vou colocar o Sculptra na minha face, automaticamente eu vou preencher tudo, não é bem assim que funciona, tá? Então a gente tem que saber que um serve para determinadas ocasiões, outro para outros, então assim, cada um vai atuar de forma diferente, obviamente parecidas também em determinadas situações, mas na maioria dos casos, tá? O Sculptra, ele é bem focado mesmo para a gente estimular, tá? Estimular o colágeno, por isso que ele é conhecido como um bioestimulador, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho do mecanismo de ação, a gente precisa entender o seguinte, que quando a gente chega lá no final, lá na cascata, lá no último, pro colágeno, para ele ser sintetizado, mas não só colágeno não, tá? Colágeno, fibras elásticas, ácido hialurônico. Então, para que ocorra essa síntese, aqui no início vai correr uma cascata, então vai correr um processo inflamatório. Então, quando eu aplico o Sculptra no plano intradérmico, eu vou desencadear uma resposta inflamatória. Sendo que essa resposta inflamatória, ela ocorre porque seu sistema imune entende o ácido polilático, o Sculptra, como um corpo estranho. Então, automaticamente ele responde. E naquele local vão ser recrutadas células, tá, do sistema imune para conter essa inflamação. Nesse processo, tá, bem rapidamente, resumidamente para vocês, para não ficarem tão extenso, nesse processo que ocorre a migração de células do sistema imune para conter esse processo inflamatório, é liberado uma proteína chamada citocina. E essa citocina, ela vai sinalizar para uma célula precursora, que ela vai sintetizar o quê? Vai sintetizar colágeno, mas ela não sintetiza somente colágeno, ela sintetiza também fibras elásticas e ácido hialurônico. Então, essa síntese de colágeno, de fibras elásticas, que ela vai ser a partir desses fibroblastos, né? Porque assim, quando a citocina ela sinaliza lá para o fibroblasto, ele vem, naquele processo que está ocorrendo ali, ele vai sintetizar esse colágeno. Então, é esse colágeno que ele vai promover o quê? Essa firmeza da sua pele. Então, assim, é muito importante que você entenda esse processo, que você entenda essa cascata, tá? Que para ocorrer esse processo de estímulo de colágeno vai ocorrer uma inflamação que muitas das vezes ela não é perceptível para o paciente, mas é importante que ele entenda que vai ocorrer uma inflamação para que ocorra um estímulo, para que ocorra a síntese de colágeno naquela região e promova uma firmeza daquela pele, ok? Então, assim, bem resumidamente para vocês aqui, esse mecanismo de
mediação. Agora eu vou mostrar aqui duas fotos, tá? Para vocês, não é foto de paciente com Sculptra, não. É foto de paciente para você saber como a gente pode tratar o paciente facial, tá? Que ele quer um estímulo de colágeno. Então, assim, a paciente mais jovem, 30, 35 anos, a gente vê que ela ainda tem a firmeza, só que ela já começa a apresentar, né, em algumas determinadas regiões, uma leve ou não, pode até ser um pouco mais acentuada, flacidez na pele. Muitas das vezes o paciente de 30, de 25, 30 anos já tem uma flacidez mais acentuada, mas normalmente começa com 30 a 35 anos, tá? Acentuar, e aí com perda de colágeno e elastina, às vezes o paciente emagreceu também, tá em processo de emagrecimento, fez a bariátrica, e tudo isso a gente precisa identificar na anamnese, tá? Mas no geral, uma paciente de 35 anos, como vocês vão ver aqui, ela ainda, deixa eu ver, tá vendo? Ela ainda apresenta esse contorno, tá? A gente já vê que a gente já pode começar sim, tá? A trabalhar aqui com Sculptra, obviamente outros tratamentos também, mas a gente já pode colocar o Sculptra principalmente nessa região, pra gente já começar a estimular colágeno e evitar que cause aquela bolsinha, né? Que incomoda, isso aqui incomoda muito as mulheres, né? Então, assim, essa paciente a gente já começa, a gente já pode começar a estimular o colágeno, tá? Já essa paciente, essa segunda paciente aqui, paciente de 45 anos, por exemplo, ela já apresenta flacidez, ela já tá ali, ó, já perdeu colágeno, já perdeu elastina, houve um processo de emagrecimento ou não, mas enfim, ela já tá com essa flacidez mais acentuada. E aqui a gente já consegue trabalhar sim também com o Sculptra, só que muitas das vezes é necessário a gente associar. Então é importante que você, profissional, e que você, paciente, saiba que nem sempre um tratamento só ele vai ser necessário para resolver o seu problema, tá? Então, muitas das vezes, a gente precisa de associação, a gente precisa colocar aí um fio de sustentação, a gente precisa colocar aí um outro tratamento, ou não, às vezes só o Sculptra. Nessa primeira paciente aqui, com o Sculptra, a gente vai ter um resultado, assim, magnífico, e muitas das vezes uma sessão só. Tá? É necessário para essa paciente de 30 a 35 anos. Já paciente de 45, 50, 60 anos, a gente consegue também ter um estímulo muito bom. Talvez não somente com uma sessão, pode ser que seja necessário um pouco mais, 2, 3 sessões, mas isso tudo a gente vai identificar na anamnese com a paciente, na consulta, tá? Tudo isso é identificado na avaliação que a gente vai fazer com a paciente. Então, assim, como eu recebi várias dúvidas, eu decidi falar um pouquinho sobre esse mecanismo de ação ocorre, na verdade, né, essa síntese de colágeno, a pele fica muito bonita com o Sculptra. E aqui eu coloquei só algumas perguntinhas que eu recebi, além dessas, porque pro vídeo não ficar tão grande, eu vou fechar ele em um vídeo só, tá? Então, como sempre, o tópico das perguntas é qual o valor. A gente não fala valor principalmente do Sculptra, tá? Então, assim, é um tratamento que a gente tem que ver a paciente, a gente precisa olhar para a paciente, a gente precisa saber, a gente precisa conversar com ela, saber a história dela, por que ela tá reclamando da flacidez, enfim, se é facial, se é corporal, então não tem como eu falar muitas das vezes aqui, ou falar respondendo assim ali no Instagram, no Facebook, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu abri o errado. Eu abri o errado, mas o tópico da pergunta é esse. Acho que a que tava mais, que eu recebi mais na mensagem foi como ele promovia esse estímulo de colágeno. Eu acabei respondendo aqui por causa desse mecanismo, essa cascata que vai desencadear esse processo inflamatório e vai levar até a formação, a síntese de colágeno, tá? Eu espero que esse vídeo tenha tirado bastante dúvida de vocês. Eu vou ter que terminar agora. Espero que eu tenha conseguido também tirar todas as dúvidas, porque eu recebi várias, mas caso vocês tenham dúvidas que eu possa responder pela rede social, eu vou responder. Algumas, obviamente, não é possível, só na consulta, tá bom? Obrigada, beijos!